e hoje aconteceu algo muito ruim para as criptomoedas e isso acabou fazendo o Bitcoin perder o nível de suporte mais importante que ele tinha até o momento. Ele rompeu para baixo, é disso que eu vou falar nesse vídeo, vou explicar o que aconteceu e a perspectiva para o Bitcoin e para as criptomoedas nos próximos dias. Mas antes eu gostaria de anunciar que eu estou lançando um curso onde eu vou estar ensinando gestão de risco, pessoal. Pois é, algo que eu acho que falta no mercado de criptomoedas e eu vou estar ensinando aí métodos que te ajudem a gerenciar o risco tanto para operações de trade quanto para operações de hold. Quem me acompanha aqui no canal deve ter visto aquela conta que eu usei na Prime XBT para fazer operações aí desde fevereiro até agora, completou 6 meses e vocês podem ver que eu acabei cometendo um erro ali em termos de acertar a direção do mercado. Eu acabei operando 6 meses contra a tendência e mesmo assim essa conta está intacta. Daqui a pouco eu vou até mostrar no vídeo aí uma operação que aconteceu hoje que eu consegui bater um alvo dela. Enfim, vou estar mostrando aí nesse curso como você pode fazer para quando você perder no mercado, você não acabar perdendo muito, você ter uma perda controlada que você consiga recuperar facilmente e também vou estar ensinando como você garantir os seus ganhos, tanto nas operações de trade quanto nas operações de hold, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos aí falar da situação do Bitcoin. Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, como de costume, pessoal, o que aconteceu hoje aqui, né, gente? Bitcoin estava nessa região aqui entre 29.500 dólares e 31.500 dólares desde 23 de junho, 21 de junho, tá? O Bitcoin estava andando de lado aqui, pessoal, há um mês, tá? E hoje o Bitcoin, ele fez aquele famoso movimento que muitas pessoas estavam esperando, a decisão, o rompimento. O Bitcoin rompeu para baixo hoje, esse range aqui, tá? E, galera, isso aqui tem um significado muito forte, tá? O Bitcoin, ele foi pela primeira vez aí em vários meses contra a tendência de alta que estava existindo desde dezembro de 2022, tá? O Bitcoin ele só vinha subindo, ele sempre rompia, pelo menos na maioria das vezes, os padrões gráficos para cima, tá? Como foi o caso daquela cunha que a gente teve ali formando no Bitcoin entre o mês de abril e o mês de junho, né? Só que dessa vez a coisa deu ruim, galera. Deu ruim porque o Bitcoin rompeu para baixo aquele retângulo que ele vinha formando em uma fortíssima região de resistência, viu, pessoal? Temos que lembrar isso, tá? Mas, Tainan, e agora? Qual a perspectiva para o Bitcoin? Para onde ele está indo, tá? Galera, se a gente considerar aqui o tamanho dessa figura, desse retângulo, e projetar ele para baixo ali, a partir do ponto que a gente rompeu ele, a gente teria alvo ali na região de aproximadamente 28 mil dólares, tá? O Bitcoin rompeu a região dos 29.500, alvo ali na região dos 28.300, e eu sempre falo região, pessoal, porque não é um ponto específico, tá? Às vezes o mercado ele pode ir com tanta violência que ele vai até abaixo e volta, ou muitas vezes ele pode chegar ali perto, ali na região dos 28.300, por exemplo, e já encontrar suporte e parar de cair, tá? Mas fato é que a gente tem aqui agora, o Bitcoin rompendo para baixo essa região, só, galera, que tem um detalhe, tá? Aqui não é um ponto muito fácil de fazer operações shorts, tá? Porque tem um detalhe, a gente tem muitos suportes aqui no caminho, tá? Não é fácil para o Bitcoin cair a partir daqui, porque nesse momento mesmo, ele já está ali na região dos 29 mil, que é uma região de suporte porque ela foi resistência em vários momentos decisivos, tá? Se essa região for resistência, ou seja, ela não deixava o mercado subir, isso quer dizer que ela tende a ser suporte e não é tão fácil de passar. Depois tem a região ali dos 28.500 também, que é um suporte forte e que tende a segurar o Bitcoin também, tá? Então, o caminho até os 28 mil dólares, ele tende a ser um caminho difícil para o Bitcoin, para as criptomoedas, tá? E por isso, daqui a pouco eu vou comentar sobre uma operação de short que eu estou realizando aqui nesse movimento do Bitcoin. Mas, galera, vamos falar do que causou esse movimento, né? Afinal, toda lateralização ela é marcada aí por falta de motivos para o mercado se movimentar, né? O mercado estava na região entre 29.500 e 31 mil dólares, porque a gente não estava tendo muitos motivos, não estava tendo muitos acontecimentos, só que hoje aconteceu algo aí muito ruim, principalmente para a corretora Binance. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Por volta das 5 da manhã dessa segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, saiu no The Wall Street Journal que algumas acusações contra a Binance, elas podem ser verdadeiras porque, aparentemente, segundo essa reportagem, galera, o CZ, o CEO da Binance, ele teria admitido em mensagens internas, em comunicações internas, a prática de trading de manipulação, né, de trade para inflar o volume, conhecido como wash trade, se eu não me engano é assim que fala, né, enfim,
Isso aí assustou os mercados, tá? Saiu por volta das 5 da manhã e o mercado já amanheceu caindo ali 3%. Eu sei que não é uma queda muito grande para o Bitcoin comparado à volatilidade das criptomoedas, mas fato é, isso fez o Bitcoin romper um suporte extremamente importante e com isso a gente tem uma situação difícil aí para o mercado de criptomoedas, galera, porque é o seguinte, essa notícia apareceu em um momento em que todos os outros mercados do mundo estão em alta, tá? Pelo menos a maioria dos mercados estão em alta. A gente vê aqui esse gráfico, pessoal, do SP500. Olhem isso daqui, tá? O SP500 não para de subir esse ano. Hoje ele tá subindo aí na casa dos 0,5%, subiu na casa dos 0,5% durante o pregão, tá? E o Bitcoin, o que que tá fazendo com todo mundo subindo, rompendo suporte para baixo, o que é muito ruim, tá? E na mensagem, pessoal, o CZ, pelo que eu vi lá, né, na reportagem, falava, o CZ disse, parece que fomos nós mesmos, né? Enfim, eu acho que todo mundo já imaginava, né? Nós que acompanhamos notícias do mercado de criptomoedas, já sabemos que as corretoras fazem isso, a FTX fazia coisas desse tipo, tinha empresas ali do grupo FTX, ali no caso, principalmente a Alameda, fazendo essas operações obscuras ali dentro da FTX e em outras corretoras no mercado de criptomoedas, principalmente no mercado internacional, já fizeram isso, né? A gente tem várias histórias desse tipo, só que a questão é, quando a SEC emitiu aquele processo lá, alegando que a Binance estava fazendo esse tipo de operação por meio de outras empresas ali do grupo, tá? Fazendo operações de troca entre essas contas dentro da corretora para inflar o volume da corretora e parecer que a corretora tem um volume de negociação muito alta, ele admitindo isso, ele está negando algo que ele falou no processo. No processo ele negou que a Binance tinha feito esse tipo de operação. Aí agora vazam essa mensagem, suposta mensagem, em que ele admite, tá? Isso aí, galera, é péssimo para a Binance. A gente sabe que nos Estados Unidos a Binance já foi extinta, né? Ela já foi, vamos dizer assim, eliminada. O processo dela, pessoal, tinha 13 cláusulas, tá? 13 cláusulas. Mas, Tainan, o que tem a ver a Binance com o Bitcoin? Por que o Bitcoin tá caindo, tá sofrendo com isso, né? A questão é o seguinte, pessoal, a gente tem um detalhe, tá? A Binance é a maior corretora do mercado de criptomoedas, é praticamente um monopólio, tá sozinha. A Binance detém mais de 40% de participação no mercado de criptomoedas global, tá? Só ela sozinha é quase a metade do mercado. Isso sem contar que além da corretora Binance Internacional, que é a que provavelmente todo mundo conhece, eles trabalham também com mineração, eles têm empresas ali que operam, enfim, é um grupo onde tem várias empresas, então eles controlam várias coisas no mercado de criptomoedas. Tem a rede Binance Smart Chain, que é uma das mais usadas, que também pertence à Binance, é uma rede centralizada, tem muito dinheiro ali, então eles controlam muita coisa. Uma notícia dessas, mostrando que eles podem ter praticado um crime, que nos Estados Unidos é crime. Tá? Lembrando, pessoal, não estou falando que eles fizeram isso no mercado internacional, não é o que essa reportagem cita. Essa reportagem cita que eles fizeram isso no mercado americano, onde isso é proibido, se eu não me engano, desde 1936. Tá? É proibido você fazer esse tipo de operação lá nos Estados Unidos, operações para inflar volume, manipulação. Na maioria dos países não é permitido, mas a Binance ela opera em paraísos fiscais, essas coisas, então a gente não tem noção de como ela fez essas coisas no mercado internacional, que é onde nós brasileiros operamos, tá? Mas fato é, a notícia é ruim, porque uma empresa com uma participação de mercado tão grande, correndo o risco de sofrer problemas que ninguém sabe onde podem levar a Binance, assusta os mercados. Isso causa aversão a risco. Isso faz as pessoas falarem, olha, esse mercado está muito perigoso. Ainda mais, pessoal, que a gente tem que lembrar, né? O mercado de criptomoedas subiu aí durante todo o ano de 2023, pelo menos o primeiro semestre, por mais de 6 meses, praticamente seguidos aí, o mercado esteve subindo, batendo novas máximas, né? E agora começam a surgir essas notícias que fazem com que ele não consiga continuar, tá? Se ele tivesse rompido para cima esse padrão alfa ali na região dos 33 mil dólares, mas ele acabou rompendo para baixo e o resultado ele está sendo ruim. E eu já tinha alertado aqui há alguns dias, pessoal, que com esse volume de negociação começando a aumentar aqui, né, mostrando um ganho de força ali dos investidores que estão vendendo em relação aos que estão comprando e o preço caindo, galera, era bem provável que o rompimento fosse para baixo mesmo, tá? O que eu espero agora aqui no caso do Bitcoin, pessoal?
eu vejo, sim, a possibilidade dele fazer um pullback aqui, tá? É muito normal esse movimento, ele voltar ali na região dos 29.500, 29, talvez até 800, para depois continuar a queda ali para a região dos 28, tá? Esse parece ser o mais comum, o cenário mais provável, porém a gente tem que lembrar, pessoal, que não existe previsão em mercado de renda variável, e é por isso que eu tô falando de gerenciamento de risco sempre, por isso que eu tô fazendo esse curso, porque ninguém fala disso, tá? Quando falam de forma muito rasa, né? E também tem que mostrar para vocês, pessoal, uma operação que eu tinha iniciado há muitos dias atrás aí no mercado, tá? Não sei se vocês se lembram, galera, lá no dia 23 de junho de 2023, eu iniciei uma operação, não sei se vocês se lembram também, que eu tinha até falado que eu estava no consultório do oftalmologista, por isso que eu não compartilhei ela no Telegram na hora, porque eles estavam pingando colírio, enquanto isso eu estava ali preenchendo o formulário de ordens, e quando eu terminei de preencher, eu já não estava conseguindo enxergar mais nada por causa daqueles colírios que eles colocam na gente para fazer os exames, tá? Mas enfim, lá no dia 23 de junho eu iniciei essa operação, tá? Inicialmente meu stop estava lá em 33.210 dólares, agora aqui tá até errado, tá? Eu tenho que trocar que eu coloquei errado, mas enfim. Tava em 33.210 dólares e quando o mercado tava ali na região dos 30.100 dólares, né, eu comecei a montar uma operação de trade no Bitcoin, tá? E com essa queda aí acabou pegando meu alvo, pessoal. Eu estava nessa posição há mais de um mês, há mais de um mês, eu iniciei no dia 23, hoje dia 24 de julho que foi bater meu alvo, por isso que eu não estava nem abrindo posições novas, tá? E eu iniciei essa operação com metade da mão, que eu usualmente faço, porque eu tomei muito calor, né, pessoal? O mercado ficou um mês ali naquela, vai lá nos 31 mil, volta ali nos 29.500, vai lá nos 31 mil de novo, volta nos 29.500, então a paciência e a gestão de risco acabam sendo muito importantes no mercado de criptomoedas quando você faz operações, tá? Isso faz com que você saiba o que você está fazendo, mesmo que eu olhava o mercado ali e falava, gente, esse mercado subindo desse jeito, ele vai pegar meu stop, tá? Mas eu falava, olha, não vou mexer na operação, tá? Eu já planejei isso antes e eu vou manter a operação. Bateu meu alvo que era em 28.900, nisso eu movimentei meu stop hoje para o meu preço de entrada, que foi na região dos 30.044 dólares, 30.100. Como eu estava no consultório do oftalmologista, eu fui abrindo cada terço num preço diferente a mercado, porque eu não estava conseguindo ver direito. Não recomendo que façam isso, tá, gente? Mas enfim, ficou ali naquela região dos entre 30.050 e 30.100 o meu preço médio. Hoje eu desci meus stops para o preço de entrada, realizei meu alvo 1, não corro mais risco de perder nessa operação, tá? Outra operação que está aberta, pessoal, é essa aqui da Ethereum, né? Essa aqui já é um caso que virou uma operação de longo prazo, tá? Ela foi aberta no dia 17 de abril de 2023, tá? Às 19 horas e 27 minutos. E desde então, pessoal, ela foi iniciada nos 2.080 dólares, meu stop está em 2.080 dólares, tá? Vocês conseguem ver aqui. E meu alvo para ela está em 1.550 dólares. Por que meu stop está no mesmo preço que eu iniciei? Porque eu já tinha descido meu stop para o preço de entrada. Gestão de risco, tá? Isso faz com que eu possa esquecer e largar essa posição vendida aqui por esse tempo todo sem me preocupar. Porque meu stop já está no preço de entrada, não tem como eu perder mais, tá? A operação ela tá com lucro garantido, já realizei 2 alvos. E agora do Bitcoin, por enquanto eu só realizei um alvo. Se ele voltar ali na região dos 30 mil e 30.040 dólares, tá? Aí provavelmente vai ser fechado, tá? Vocês podem ver aqui meu stop loss, ó. O stop loss tá aqui, tá? Em 30.044 dólares, os dois stop loss. Então, operação aí agora no ponto de equilíbrio e isso, pessoal, me dá uma brecha para eu poder abrir novas posições de trade nos próximos dias, tá? Porque agora eu já estou com essa operação protegida, não tem como eu perder mais, meus stops estão no preço de entrada, e aí eu vou começar a procurar operações, só que tem um detalhe, pessoal, eu só pretendo abrir posições novas de trade agora se o mercado recuar para cima um pouco, tá? Eu não vou abrir posições de trade vendidas enquanto o mercado não recuar, porque quando o mercado começa a dar essas esticadas, como ele deu hoje, é muito comum o mercado fazer algum movimento para cima ou ficar andando de lado. E para me proteger, eu vou esperar um pouco, vou esperar ele dar mais entradas nos meus setups de operação e assim, com gerenciamento de risco, planejar a operação e executar elas, tá? Galera, temos que falar sobre o calendário macroeconômico, porque hoje a gente teve coisa importante sim, tá? Hoje a gente teve um dado macroeconômico relevante
No caso, foi o PMI do setor de serviços dos Estados Unidos relativo ao mês de julho, que surpreendeu negativamente, galera. Às 10h45 da manhã, o dado foi divulgado. A expectativa do mercado, pessoal, é que a gente tivesse um PMI lá nos Estados Unidos do setor de serviços em 54 e ele veio 52,4. Tainan, o que isso significa, né? Primeiro, tá? Significa que ele caiu bem mais do que o mercado estava esperando, né? O que mostra que o setor de serviços nos Estados Unidos está perdendo tração muito rapidamente, tá? O que é bom por um lado e ruim por um outro. Se o setor de serviços está perdendo tração rapidamente, isso tende a pressionar menos a demanda por mão de obra, o que ajuda a cair a inflação do núcleo, que é a inflação mais ligada a reajuste de contratos, salários, a inflação mais difícil de combater, tá? Então, isso é muito bom por um lado, só que por um outro pode ser visto como ruim também, tá? Porque quando você tem a inflação de serviços, quando você tem o setor de serviços perdendo força, mostra que o desemprego ele pode começar a aumentar e que também a gente pode ter o início de uma recessão, mesmo que seja leve. Tá? O mercado de trabalho americano ele pode começar a ver o desemprego aumentando de forma rápida, o que pode aí provocar nos mercados, vamos dizer assim, uma reprecificação. Tá? Se as pessoas começam a ter um pouco mais de dificuldade de encontrar emprego, isso faz com que os salários comecem a cair, as pessoas começam a ter menos dinheiro para consumir. Isso faz com que as empresas vendam menos, faturem menos e, consequentemente, sofram uma reprecificação. Então, uma empresa que lucra menos, ela vai ter um valor menor nas bolsas, pelo menos em termos técnicos, tá? Em teoria, isso tende a acontecer, então a gente corre o risco de uma reprecificação do mercado se a gente começar a ter dados aí mostrando a economia dos Estados Unidos perdendo tração muito rapidamente, tá? Lembrando que a inflação já está caindo muito rápido, mas a gente tem aquele probleminha nos últimos dias, né, pessoal? Inclusive hoje aquele probleminha voltou, tá? A gente vê aqui hoje, pessoal, o petróleo lá, o Brent subindo, galera, mais de 2% hoje, tá? Ele tá no maior patamar aí desde maio, pessoal. Tá no patamar de abril, tá? Tainan, mas ele não rompeu nenhum topo histórico, nem nada. Pois é, pessoal, só que se o petróleo continuar subindo desse jeito nos próximos dias, for lá para 90, lá para 100, daqui a um mês, 2 meses, a gente vai começar a ver dados macroeconômicos nos Estados Unidos, principalmente dados ligados ao índice cheio da inflação, sofrendo repiques, tá? A gente pode ver o CPI, por exemplo, as pessoas esperando ele cair para 2,7 por aí, e ele vai e sobe para 3,3 de novo, tá? Estimativa, viu, pessoal? Não tô falando que vai acontecer exatamente assim. E outra coisa também que não tá bonito, na minha opinião, galera, esse índice aqui das commodities da revista Reuters, né? Galera, olhem isso, tá? Patamar aqui, nível mais alto desde abril, galera. Ele tá em níveis aí de janeiro de 2023, tá? E ele tá numa subida que parece insana, pessoal. Não tô vendo aqui um motivo para parar essa subida do índice de commodities da Reuters, tá? Que ele engloba ali outras commodities, né? Commodities alimentícias, como o trigo, que subiu forte nos últimos dias com a questão da Rússia lá bombardeando instalações de exportação de grãos em Odessa, na Ucrânia, o fim do acordo de grãos, a Rússia prendendo navios no Mar Negro. Isso aí tende a fazer o preço dos alimentos e derivados de trigo subirem, tá? Tainan, mas é só trigo. Sim, só que trigo, galera, tem uma importância, e os grãos que são produzidos naquela região da Ucrânia têm uma importância enorme. Tá? Porque, por exemplo, no Brasil e na maior parte do mundo, a maioria das pessoas comem coisas derivadas de trigo, né? Aqui no Brasil a gente come pão, bolo, nos países árabes eles comem aqueles pão sírios, né? Na Europa, coisas do gênero também. Então isso aqui, galera, é algo bem complicado. Tá, Tainan, mas é só pão, só preço disso, as pessoas substituem. Só que também, galera, a gente tem que lembrar que trigo e outros grãos são usados também na alimentação de suínos, de aves, eu não vou falar especificamente do trigo, mas vários desses grãos aí são usados na alimentação de bovinos, tá? De caprinos. E quando você tem o preço dessa alimentação desses animais subindo, você começa também a ter aumento no preço da carne, porque muitos produtores começam a não achar viável, e aí você tem menos produção. É lógico que isso não é do dia para a noite, mas se a gente continuar tendo esse índice de commodities subindo desse jeito, petróleo subindo desse jeito, a chance da gente ver um repique na inflação nos próximos meses é grande, e isso pode fazer o mercado americano, que já subiu aí por 6 meses praticamente sem parar, começar a ter correção, tá? A gente tem que lembrar que quando o mercado ele vai muito para um lado, ele tende a voltar para o outro, ele tende a recuar, tá? Então essa situação é complicada. E galera, tem que comentar também aqui
sobre outras criptomoedas importantes, tá? Ethereum, hoje ela tá caindo menos que o Bitcoin, curiosamente, né? Só que no gráfico da Ethereum, pessoal, tá difícil conseguir ver algum padrão gráfico aqui, tá? Ela tá na mesma região que ela estava ali em 5 de abril, por enquanto nenhuma novidade, tá? Algumas pessoas podem dizer aqui que ela tá formando um topo duplo, mas esse outro topo tá maior que o outro, tá? Eu veria aqui, pessoal, a Ethereum rompendo para baixo uma possível deriva, tá? Que aí sim faria muito sentido a Ethereum rompendo uma deriva nesse momento aqui para baixo, que seria um rompimento baixista. Ela poderia facilmente voltar, vamos ver para onde ela poderia voltar aqui, tá? Vamos ver. Ela poderia facilmente voltar ali para a região dos $1.700 aproximadamente, tá? Poderia, a gente tem que ver aqui, mas olha, o gráfico da Ethereum parece até que ela fez um pullback aqui nessa deriva, né, pessoal? Então, não tá nada bonito, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, XRP, pessoal, hoje tá caindo, tá? E na XRP, a gente deve tomar um certo cuidado pelo seguinte, primeiro, tá? A notícia que fez ela subir nos últimos dias aí, a gente viu essa alta da XRP aí, em um dia subindo, se eu não me engano, 100%, tá? Enfim, a XRP subiu ali 100% alguns dias atrás, quando saiu a notícia de que ela estaria vencendo o processo da SEC. Só que agora passou essa hype, depois que sobe muito, as pessoas começam a vender, e a gente tem que lembrar que a gente está num bear market, tá? Então, a demanda por XRP para fazer ela continuar subindo nos próximos dias, ela não é forte. E a XRP pode estar formando aqui um padrão gráfico de reversão de tendência. Isso vai ser confirmado se ela romper ali a região de aproximadamente 65 centavos de dólar, pessoal. Se ela romper 65 centavos de dólar, ela vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que vai estar projetando a XRP em caso de rompimento na região de aproximadamente 52 centavos de dólar, tá? Então, muito cuidado na XRP. Você que está comprando XRP aí porque saiu essa notícia, muita atenção, porque isso aí não é um bom sinal, tá? Se ela romper isso aqui, ela tá perto. Se o mercado continuar caindo, ela deve romper, tá? A coisa complica, ela pode cair bem mais. Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar hoje, pessoal, a BNB. A BNB parece ser a moeda que menos está sofrendo com o que está acontecendo hoje, né? Ela está aí relativamente parada, está caindo 1,5% mais ou menos. Só, pessoal, que o gráfico da BNB, ele não tá bom, tá? Quando a gente olha aqui no gráfico diário, a gente consegue ver aqui ela formando uma possível bandeira de baixa, que é um padrão de continuação do movimento de baixa que ela sofreu nos últimos dias aí, nas últimas semanas, tá? Se ela romper para baixo, a região ali dos $230 aproximadamente, ela vai estar formando e confirmando o rompimento de uma bandeira de baixo com alvo na região dos $166, o que não seria brincadeira, né, pessoal? Então, a BNB também não está dando sinais bons aí no gráfico. E agora, pessoal, é o que eu digo, tá? Vamos aguardar. Eu pretendo montar mais posições vendidas, porém só vou fazer isso a partir do momento em que eu ver o mercado subindo um pouco, recuando um pouco, tá? Porque se eu montar uma posição na hora que o mercado tá nessa, tá caindo, agora sim, agora rompeu, é perigoso, né? Bem, pessoal, no mais, desejo a todos aí uma excelente segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.